Filhos, herança ou dores e tristezas? Me preparando e estudando para essa semana, li que em 13 de junho de 2018, a revista Veja publicou na coluna Cultura uma entrevista com uma antropóloga israelense que escreveu um livro a partir de uma pesquisa que ela fez com 23 mulheres. Esse livro tem o título de Mães Arrependidas. Essa antropóloga, o nome dela é Orna Tonati, eu estou falando aportuguesado, né? E ela fala sobre mães que depois da maternidade ficaram arrependidas porque se tornaram mães. Não necessariamente tinham raiva do filho, ódio dos filhos, amavam os filhos, mas eram arrependidas por ter se tornado mães. Entre os vários motivos estão claramente as dores e sofrimentos que passaram a experimentar depois da maternidade. Agora, creio que algo que pode nos ajudar a trazer maturidade na vida é não tapar o sol com a peneira. Claro que é uma expressão, né? E é por isso que existe um livro tão mal compreendido e talvez tão deprimente da perspectiva da vida, que é Eclesiastes. No entanto, a questão é que Salomão decidiu analisar a vida como ela é. E olhando para a vida simples e sem clichês da sociedade, é claro, sem considerar Deus na vida, a conclusão que ele chega e ele olha para a vida das pessoas e conclui: ele não vê o menor sentido na vida das pessoas. Não vê o menor sentido no que elas fazem. Se Deus e seus princípios não estiverem presentes na vida, essa vida é enfadonha e sem sentido. Da mesma forma, quero trazer para vocês uma reflexão exata de como é a nossa vida com os filhos, sem trazer aquela cortina de renda bordada suavemente entre nós e a realidade. Mostrar de maneira simples e pura e transparente a vida com filhos. E qualquer um que resolver ter filhos precisa estar pronto para ter dor e sofrimento, quem sabe até mesmo para o resto da vida. Por isso Salomão nos diz: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Eclesiastes 4, 2 e 3. Olha, se pararmos um pouco para refletir nas dores e tristezas que os filhos nos trazem, aumentaríamos sem dúvida aquela lista de chamada daquela socióloga. Filhos nos trazem dores e trazem dores naturais. E o que eu quero dizer com dores naturais? Começa com as dores da gravidez e do parto. Eu não tenho a mínima ideia do que isso realmente é. E os irmãos sabem por quê, claro. Mas observei minha esposa quando ela estava grávida dos nossos filhos, a sentir as mais diversas dores da gravidez. Um menino comprimindo um órgão ali, empurrando o outro para lá, não conseguindo respirar direito. E nos últimos meses, então, ela já estava tão exausta que não via a hora da Ena, da Zoa, do Nai e do Zeu pularem fora. Só que eles não pularam fora. Deus não deu essa bênção e esse privilégio de a Mel ter partos naturais. Todos foram cesariana. E então, mesmo depois do parto, mais dor. Dores naturais, sim. Existem os problemas, os filhos adoecem. E quando os filhos são pequenos e sentem dor, não tem coisa pior para machucar o coração de uma mãe. Ela não sabe como resolver, ela quer resolver, mas não pode porque a criança não tem condições de dizer onde é que dói. Isso me lembra quando o Elianai estava com dengue, nós fomos no hospital e depois da 6ª tentativa da enfermeira de furar o nosso filho, ele olha para a mãe dele e diz: não deixa não, mamãe, chorando aos prantos, não deixa não, mamãe. E a mãe também chorando com a dor do seu filho, tomou uma outra providência que não foi permitir a 7ª furada ou a 7ª tentativa de furadas, né? Então, as mães sofrem, os pais sofrem,
às vezes é uma doença, às vezes a criança nasce com um problema que não era esperado, às vezes no ventre já vem com esse problema, os pais já começam a sofrer com a criança no ventre. É um acidente que tira algumas coisas da perspectiva que os pais tinham para aquele filho. É um desastre. Coisas imprevistas na vida que trazem dores aos pais. Porém, há dores de tristezas, dores de decepção. E essas são quando os filhos se desencaminham, quando começam a ter amizades indevidas, começam a desobedecer continuamente, responder, desrespeitar, roubar, mentir, andar com pessoas de mau caráter, namorar alguém que sabemos que vai destruir a vida deles, seguir um caminho bem diferente daquele que a Bíblia ensina. Afinal, a gente olha, rapaz, parece que esse menino não aprendeu nada, essa menina não aprendeu nada. Quem sabe entrou nas drogas, no mundo do crime, faz parte de uma facção. Quem sabe está preso. Sim. Ou então engravidou a namorada, ou engravidou do namorado e não há a mínima condição de sustentar uma família, de constituir uma família e nem mesmo sustentar essa nova criatura que está chegando. Pior é quando nós sabemos que depois de tudo, para esconder o pecado, cometeram um aborto. Às vezes, mesmo que não tenha essas coisas tão difíceis, mas no final das contas está longe do caminho de Deus, não quer saber de Deus, está longe do verdadeiro lar. Essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós, com qualquer família, com qualquer um dos nossos filhos. Então, se pararmos para refletir no nosso bem-estar, comodidade e alegria só para nós temos que ter certeza, nosso sofrimento por causa de filhos será certo. E por isso, jamais optaremos por eles, pois com certeza, por causa deles, iremos sofrer. No entanto, eu gostaria que você fizesse um exercício mental comigo, um exercício de raciocínio. Digamos que você resolvesse ter um filho, mas de alguma forma você tem a capacidade de saber como ele será. Você saberia que depois de você dar tudo para ele, o melhor, uma boa acomodação, um bom lar, uma boa providência, amor, dedicação, esse filho te desprezaria, te desobedeceria completamente, sairia do lar e se jogaria nas mais terríveis coisas perversas que há. E tem mais. São coisas tão perversas que você nunca desejou isso para ele. E não somente isso. Ele passaria a te detestar. Ele passaria a te odiar. Ele não gostaria de ouvir nada que estivesse relacionado com você. Repugnaria qualquer coisa que tivesse ligação com a tua pessoa. Apesar de tudo isso, você ainda iria atrás dele com todo amor. Você iria procurá-lo com todo amor. Ia trazê-lo de volta para casa. E mesmo depois de consegui-lo trazer de volta para casa, mais uma vez ele continuaria te desobedecendo por algumas vezes, te ignorando, por outras te dando muito trabalho, reclamando, murmurando e às vezes dizendo que gostaria de voltar para onde ele estava, porque lá era melhor. Eu te perguntaria, se antes de ter esse filho você soubesse de tudo isso, você ainda ia querer esse filho? Principalmente você sabendo que poderia evitar isso, bastava você desistir da ideia. Você ainda teria esse filho? Pois eu gostaria de dizer que esse filho é você. Deus, na eternidade, já havia planejado criar o homem e a mulher, filhos seus. Mas sabia que este homem e esta mulher lhe desprezaria e se revoltaria.
sabia que o preço para trazer esse homem e essa mulher de volta para si, esse filho de volta para si, seria o seu filho mais precioso, Jesus Cristo. E saberia que essa volta seria força, porque você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E tem mais, mesmo assim, por esse filho ter a velha natureza, por esse homem e essa mulher terem a velha natureza, continuariam várias vezes tendo recaída de desobediência, de ingratidão. Mas mesmo assim, Deus resolveu que o plano seguiria à risca. Ele iria gerar filhos. Não sei se você lembra, mas um dos motivos pelos quais Jesus chorou foi por causa da incredulidade e ingratidão dos seus. Lucas 19, de 41 a 44, diz o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo. Ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou por causa da incredulidade e rejeição para com ele por parte de Jerusalém. Mesmo assim, ele continuou até o Calvário e entregou a sua vida para que fôssemos gerados filhos de Deus. Repito as palavras de Macalister que tenho falado desde segunda-feira. Filhos nos permitem participar e experimentar do profundo mistério que é o Evangelho, a morte voluntária, para que outros imerecidamente pudessem conhecer a vida. Sabe por que filhos são uma bênção? Porque Deus nos dá a oportunidade de demonstrar para seres que muitas vezes não merecem o amor em relação a valor de reciprocidade, porque nós podemos demonstrar pelos nossos filhos o amor que Deus sempre demonstrou por nós. O amor que o Pai tem demonstrado por nós. Se você que ainda não tem filhos e pode os ter e tem receio, porque já ouviu vários exemplos, já viu vários exemplos, talvez na sua própria casa em que foi criado, que filhos trazem dor e sofrimento, e por isso considera seriamente não os ter, saiba que pior do que não saber como vai ser, é saber como vai ser e saber que esse será mal, mas saber que o amor venceu. Por quê? Pois Deus, sabendo de tudo isso, ainda assim, por causa do seu grande amor com que nos amou, quis nos gerar seus filhos. Da mesma forma, Deus quer que você olhe para a oportunidade que Ele está lhe dando de também demonstrar esse amor para o próximo chamado filho. Você tem receio se terá condições de fazer isso? Eu quero dizer que Deus lhe deu todas as condições para isso. Primeiro, porque Ele já lhe deu um amor natural, um sentimento natural. Segundo, porque o amor dele, esse amor que fez o pai entregar o filho por um rebelde, está em você. Por isso você terá plenas condições de amar esse próximo, essa criatura, esse filho, como Deus te amou. Sim, você terá tudo isso dado por Deus. Filhos podem trazer sofrimento, mas trazem a oportunidade de sermos aperfeiçoados no amor de Deus. Sermos aperfeiçoados à semelhança do amor do Pai, o qual Ele tem por nós. Vamos perceber, irmãos, quando temos filhos, o que é de fato amar. Não que nós não amemos o nosso cônjuge, nós amamos o nosso cônjuge, mas de uma certa maneira nós esperamos um retorno. Mas filhos parecem ser diferentes, porque nós vamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus para demonstrar amor para alguém que não merece e muitas vezes são ingratos. Mesmo que esses filhos não correspondam da forma adequada que nós gostaríamos, ainda estaremos amando. Por isso, filhos são uma bênção, porque nos fazem conhecer e entender um pouco o amor de Deus. E apesar de tudo,
Apenas saber e sentir que o amamos, sem muitas vezes nem mesmo sabermos explicar. Afinal de contas, como será que a mamãe parece amar mais aquele filho que lhe dá mais dor de cabeça? Alguns filhos talvez perguntem isso sobre sua própria mãe. E ela não saberia dizer de forma nenhuma, senão apenas saber que o seu amor é que faz isso. E olha, isso me lembra uma passagem escrita por Moisés, que diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deuteronômio 7, 8a. A próxima vez que você vir seu filho ou filha, olhando para ele ou para ela, lembre-se da bênção e felicidade e oportunidade que Deus está lhe dando para ser moldado à imagem de Cristo Jesus. A semelhança do amor de Deus Pai, para você compreender um pouco o que significa as palavras que Paulo nos diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ter filhos é uma bênção, porque ter filhos é refletir ao próximo o amor com que o Pai nos amou, é refletir o amor do Pai aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe.